Eu agora volto a falar sobre as eleições na capital paulista, porque acaba de sair mais uma pesquisa de intenção de voto falando sobre a corrida aqui no estado de São Paulo, corrida que está cada vez mais embolada. E a pesquisa que acaba de sair é a pesquisa FESP, que é a pesquisa que foi realizada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, foi obtida com exclusividade pelo UOL e que mostra uma queda do candidato Guilherme Boulos e uma oscilação, porque a queda é acima, né, da margem de erro, e a oscilação negativamente de Ricardo Nunes na disputa em São Paulo. A pesquisa também mostra uma subida de Pablo Marçal. Vamos aos números divulgados há pouco nessa pesquisa, mostrando aqui, ó, Guilherme Boulos com 23,1% das intenções de voto, Ricardo Nunes com 21,6%, Pablo Marçal com 16,8% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, Boulos tinha 25,8%, então caiu de 25,8% para 23,1%. E o prefeito Ricardo Nunes tinha 22,2% e caiu para 21,6% das intenções de voto. Pablo Marçal subiu mais de 5 pontos percentuais. Segundo a pesquisa, ele tinha 16,8% dos eleitorados, ele tem agora, na verdade, 16,8%, e ele tinha na pesquisa anterior 11,4%. Datena e Tabata estão empatados tecnicamente, Datena com 10,7%, como nós estamos vendo, e Tabata com 8,6% das intenções de voto. As oscilações deles ali, de certa maneira, ficaram dentro da margem de erro da pesquisa anterior. Quem já se une a nós aqui para falar de eleição e outros assuntos é ela, Madalene Laxco, sempre conosco às segundas e sextas-feiras, ao vivo pelo UOL. Olá, Madá, boa tarde. Não estou Thales, ouvindo agora. Josias, todo mundo que está vendo a gente. Ah, Já tô, já tô, peraí. já tô, já tô te ouvindo, já tô te Agora ouvindo. tá, Agora agora tá. tá. Boa tarde, Fabiola, Thales, Josias, todo mundo que está vendo a gente aqui pelo All News. Bom, as pesquisas, como a gente sempre fala aqui, né, Madá, elas mostram tendências. E a tendência é essa, né? A gente tem visto isso nas outras pesquisas, tendência de subida de Pablo Marçal e queda dos demais candidatos ali, ou eles conseguindo se manter dentro da margem de erro. Mas o que mostra essa pesquisa? Qual é a tendência da eleição em São Paulo, Madá? A tendência é o Pablo Marçal crescer. Ele é um candidato que já tem musculatura para o segundo turno. E a Tabata Amaral, ela entendeu que o tema da eleição de São Paulo é Pablo Marçal. Ela é a única dos adversários dele que entendeu isso. Que ele conseguiu colocar a persona dele como tema da eleição. E ela está batendo nele sem parar. E ela também teve um crescimento expressivo. Olha aí, Fabiola, cresceu mais de 4 pontos percentuais. Ela está aproveitando para ser arrastada aí no crescimento com ele. O Boulos murchou, o Nunes também murchou. O Nunes é aquele político tradicional que nessa nova política aí muito elétrica, talvez ele tenha alguma chance quando a gente tiver o horário eleitoral começando, ou mais para o final da eleição, quando aquelas lideranças de bairro, elas entram em, vamos dizer, elas entram ali em campo para decidir o voto. Lembrando que o eleitor brasileiro decide o seu voto na última semana da eleição. Para legislativo, então, ele decide no dia anterior. Então, é diante disso que a gente está agora, de uma campanha diferente, de uma campanha que tem o desafio de ter pela primeira vez um infoproduto na política. Muita gente me pergunta o que é isso de infoproduto. Gente, infoproduto é um tipo de produto de mídia social, que são cursos, que são livros, que são palestras, sempre centradas em uma persona. Ele não é o jornalista que ficou famoso, o humorista que ficou famoso e foi para a internet, o cara que era, sei lá, um grande esportista, teve visibilidade e foi para a internet. Isso é um mundo. O infoproduto é um outro negócio. É o cara que na internet ganha público,
E este público começa a ser atendido com um produto que é basicamente a cara dele. E pelo que a gente viu, os outros candidatos não sabem lidar com isso, e a Justiça Eleitoral sequer registra a existência de algo que é tão presente na nossa sociedade, né? Interessante a análise aí da Madá sobre a Tabata e sobre a pesquisa. A tendência, como ela colocou aqui, Pablo Marçal no segundo turno. Você concorda, Josias? Acha que com essas últimas pesquisas isso vai ficando cada vez mais claro? E a grande questão é, então, agora, quem deve ir para segundo turno com Pablo Marçal? O que eu avalio, Fabiola, é que há 30 dias nós tínhamos um cenário que apontava para um segundo turno, que seria presumivelmente disputado entre o Guilherme Boulos e o prefeito da cidade, o Ricardo Nunes. E hoje esse cenário se desfez com o fenômeno do Pablo Marçal, o crescimento dele. Hoje há uma perspectiva de um enfrentamento entre direita e esquerda no segundo turno, mas esse personagem que representará a direita, ele está indefinido agora. E mantido o viés de alta do Pablo Marçal, que cresceu em 2 semanas 5 pontos, segundo o Datafolha, mais de 5 pontos, segundo essa pesquisa que nós analisamos hoje, mantido esse viés de alta do Pablo Marçal, em algum momento ele pode, no Datafolha já ultrapassou numericamente, mas está ali dentro da margem de erro, em algum momento ele pode realizar uma ultrapassagem que seja consistente e que o coloque potencialmente no segundo turno. Então, eu diria que esse é o cenário de hoje, de uma definição em segundo turno e com a presença provável do Guilherme Boulos, porque não me parece que a Tabata, embora ela esteja com uma estratégia muito acertada do ponto de vista do marketing, que ela enxergou, que precisa se contrapor ao Pablo Marçal, ela está lá embaixo nas pesquisas de intenção de votos, então ela precisa atirar para o alto. E para que o tiro dela não ricocheteie, ela tem que atirar em quem está crescendo, tem que atirar no Pablo Marçal, que é o contraponto de tudo o que ela representa, né? Então, ela está fazendo e está fazendo bem esse contraponto. Se isso vai ter êxito eleitoral ou não, é outra questão. Mas, como dissemos mais cedo, Fabiola, ela sairá dessa eleição, seja qual for o resultado, maior do que ela entrou. Porque ela está fazendo a leitura correta do processo eleitoral, está atirando num personagem que está contribuindo para o desvirtuamento do processo eleitoral. Está fazendo o jogo dela. Se o jogo vai ter efeito ou não, dificilmente terá, né? Porque ela não demonstra ter gás para, a essa altura, retirar o Boulos do segundo turno, até porque a proposta dela é de fazer não o representante da esquerda no processo eleitoral, mas a antipolarização, aquela pessoa que tem bom senso para dialogar com todo mundo, seja de direita ou de esquerda, e que tem soluções para a cidade. Esse discurso não emplacou, então ela vai ter dificuldade de roubar o lugar que, aparentemente, até aqui, está destinado ao Boulos no segundo turno. E a outra posição, o Pablo Marçal está claramente ameaçando a passagem do Ricardo Nunes, que antes era tida como natural, pelo uso da máquina, pela aprovação da gestão do prefeito, que oscila aí entre 25% e 30%. Imaginava-se que ele teria um lugar também no segundo turno. Hoje, esse lugar já não está tão assegurado, Fabíola, para o Ricardo Nunes. Ele é o principal prejudicado com a ascensão do Pablo Marçal, sem nenhuma dúvida. Thales, essa pesquisa mostra uma queda de Guilherme Boulos. É sinal de alerta na campanha? Nesse final de semana, Lula, eu acho que a gente até tem o vídeo do Lula, vamos colocar nesse final de semana, eles fizeram aqui o primeiro evento, reunindo ali, colocando o presidente Lula no palanque de Boulos, né, pedindo voto em São Paulo, e ele falou, não citou Pablo Marçal, mas comentou a respeito do que está acontecendo aqui na eleição em São Paulo. Vamos colocar um trechinho aqui do que disse Lula na campanha e se essa queda de Boulos é um alerta para a campanha de Boulos. A gente não pode olhar uma raposa e achar que essa raposa vai tomar conta do nosso galinheiro. A raposa pode ser simpática,
A raposa pode até cantar como a galinha depois que põe o ovo. Mas é importante saber que se colocar a raposa no galinheiro, você vai levantar de manhã, não vai ter nem raposa e nem galinha. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu estou vendo a campanha agora e estou vendo algumas pessoas dizerem: eu não sou da política, aquele não presta, aquele é ladrão, eu não sou da política, vote em mim que eu não sou da política, eu sou honesto. Jânio Quadros dizia isso e só durou 6 meses na presidência da República. O Collor de Mello dizia isso e só durou 2 anos na presidência da República. Tá aí, ó, Thales. Lula faz a comparação de Marçal com Jânio Quadros e Collor. Chama de raposa. Como é que você analisa aí essa atuação do presidente Lula, o impacto também disso na campanha de Boulos e os alertas diante da queda nas pesquisas? Fabíola, todas as pesquisas recentes estão mostrando o seguinte: 3 candidatos na frente, Boulos, Nunes, Pablo Marçal, a Tabata ali crescendo, crescendo, né? Tentando estabelecer uma polarização com Boulos. Esses 3 que estão na frente, os 2 que estão na frente, que estão vendo o Pablo Marçal crescer, é claro, eles têm que tomar cuidado. Mas o que esse discurso do Lula está mostrando é o seguinte: ele aceita de bom grado a polarização com Pablo Marçal. Para o Boulos, apesar do Pablo Marçal ser, de fato, um perigo, para o Boulos, ir para o segundo turno contra o Pablo Marçal é muito melhor do que ir contra o Nunes. Por quê? Se ele for contra o Pablo Marçal, ele deixará de ser o radical da campanha e ele terá, provavelmente, o apoio da Tabata, o apoio do Datena e, quiçá, até do Nunes. Quiçá, até do Nunes. Então, para o Guilherme Boulos, o melhor adversário é o Pablo Marçal. Essa é a questão que está colocada aí pelas pesquisas. A campanha, mas não dá para a gente ainda carimbar quem vai chegar no segundo turno. Por quê? Porque sexta-feira, agora, começa o horário eleitoral gratuito. Antigamente, o horário eleitoral gratuito da TV e do rádio era fundamental. Hoje você tem internet. A gente não sabe ainda, com esse fenômeno, Pablo Marçal, junto com a internet, qual vai ser o peso do horário eleitoral gratuito. O Nunes, a equipe do Nunes, está apostando tudo nisso. Estamos a 4 dias do horário eleitoral gratuito e as pesquisas nessa semana vão mostrar de onde parte cada candidato para o horário eleitoral gratuito e vai se poder analisar qual é o peso de fato que TV e rádio terão na campanha em relação à internet do Pablo Marçal, que vai continuar forte na internet, não tenha dúvida. Então, agora é que a gente vai começar a saber. Mas, de qualquer maneira, esse discurso do Lula mostra o seguinte: para nós é muito bom o Pablo Marçal como adversário. Eu aqui já estou falando dessa raposa no galinheiro e não sei o quê, ele é a raposa, não vamos deixar ele solto no galinheiro, tal. Ele escolheu o Pablo Marçal. Curioso ver aqui o que a nossa audiência